porque o relator dos processos contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, votou nesta quinta-feira pela condenação do ex-presidente por abuso de poder político e econômico nas comemorações do 7 de setembro de 2022. Como efeito da condenação, Gonçalves votou pela declaração de inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, além de aplicação de multa no valor de R$ 425 mil. O ministro do TSE também votou pela aplicação de uma multa no valor de R$ 213 mil para Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. No entanto, Benedito não votou pela inelegibilidade do ex-candidato. Depois do voto do relator, o ministro Raul Araújo abriu divergência e votou pela rejeição das ações analisadas nesta quinta. Já Floriano Marques, o terceiro a se posicionar, defendeu a condenação de Bolsonaro e de Braga Neto à inelegibilidade por 8 anos. O ministro acompanhou Benedito Gonçalves no valor das multas a serem aplicadas. Bom, Fabi, nesse caso temos aí 3 votos diferentes. O julgamento de hoje no TSE, então, foi suspenso, vai ser retomado na próxima terça-feira, com os votos dos outros 4 ministros, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E só para a gente recordar, Jair Bolsonaro já foi declarado inelegível por 8 anos pelo TSE, pela Corte Eleitoral, em junho desse ano, no julgamento da ação que tratava, então, da reunião com os embaixadores, na qual, então, Jair Bolsonaro criticou o sistema eleitoral nessa reunião. Agora, a condição dele não muda de inelegibilidade caso ele seja condenado nesta ação em julgamento pelo TSE também, né, Fabi? Perfeito. A gente vê o pessoal falando, né? Eu acho que tem petistas que torcem para somar as penas, mas não é assim nesse caso. Vamos lembrar que isso aqui é algo administrativo, embora os efeitos ultrapassem muito a esfera administrativa, porque deixar o maior candidato, líder, né, da direita no Brasil, inelegível, tem um peso gigantesco. A gente sabe que isso acontece nas ditaduras, né, vizinhas, então esse padrão é estranho. Em relação aos votos, a gente precisa lembrar também que o voto de Minerva, o voto decisivo, é do Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Então, ainda não acabou. Eu digo pesadelo porque eu não vejo motivos cabais aqui, jurídicos, que justifique isso, tanto na ação, que eu acho um tanto falha e, portanto, discutível, e já, sim, o indício aí da defesa do presidente Bolsonaro, que vá discutir isso, mas é no Supremo, em relação à inelegibilidade dele, lá que ele fez aquela reunião, que é do Poder Executivo, com os embaixadores, diga-se, e essa do 7 de setembro, além da multa, que eu achei exorbitante no valor de 420 mil, mais a estipulada também para o Braga Neto, é um absurdo que a gente tem aqui, pena administrativa, algo, né, real, e acumulação aí da pena pecuniária, o que a gente não vê, isso não é comum, tá, no mundo jurídico, então que fique registrado também esse grande absurdo, é o sufocamento aí da parte financeira. Eu vejo uma clara perseguição política também. Agora, o grande problema disso é que a primeira ação era muito frágil, mas essa continua também sendo, porque no 7 de setembro ficou muito claro que eram eventos diferentes, né? Teve toda aquela parte militar que sempre tem e que no governo Bolsonaro foi enaltecida, era uma característica do governo Bolsonaro, que tinha militares ali, né, no governo da Ativa até, mas não foi o mesmo evento, e todo mundo sabe disso, porque nos eventos anteriores, ou em São Paulo, que não foi misturado, também se justifica lá, a população foi porque quis, e isso dói à esquerda, porque é patente aí a clara a percepção das pessoas que querem participar de algo desse tipo, e ali falava da liberdade. Que saudade da liberdade, né, meu povo? Aí a gente fica com esse sentimento saudosista. E aí, Carlos Cauti, o julgamento no TSE, então, foi suspenso, com 2 votos a 1 para tornar Jair Bolsonaro inelegível, além da somatória de multa aí pecuniária, com valor que pode chegar a R$ 425 mil para Bolsonaro. Pois é, né? A Fabi já falou tudo, né? De fato, é uma tentativa, mais uma tentativa do TSE, mais quase uma vingança, né? Pelo carinho que o povo demonstrou pro Bolsonaro, até na parte final do seu mandato. Geralmente, quando você chega no final do mandato, um presidente fica um pouco desgastado, né? Porque o poder acaba tendo o seu preço. Ter que administrar um país acaba obrigando quem está no poder a fazer algumas escolhas pouco populares, às vezes. E mesmo assim, mesmo nos últimos meses do mandato, a gente viu aquelas
praças cheias do Brasil inteiro. E isso, evidentemente, foi algo que fez levantar mais do que, aliás, fez aumentar a pressão na jugular de muita gente, né, lá em Brasília. Mas aqui eu acho interessante, só para complementar aquilo que a Fabi já falou muito bem, 2 pontos. Um, em qualquer país normal, um juiz como o Benedito Gonçalves, considerando o histórico dele de missão dada e missão cumprida, falado ao Alexandre de Moraes quando o microfone estava ainda ligado, ou um bufete recebido pelo Lula durante uma cerimônia, em qualquer país normal, um juiz desse teria se declarado impedido de julgar um caso como esse. Evidentemente, o Brasil já está longe de ser um país normal. Então, o impedimento, que deveria ser a garantia maior de isenção do judiciário, já não está sendo utilizado quando deveria. Então, é evidente que isso acaba tirando legitimidade de um julgamento que não é mais na base jurídica, mas é um julgamento político. E a população percebe isso também. Tanto que já ninguém tem mais esperança que isso tenha algum tipo de lógica jurídica também, esse processo. Todo mundo já sabe que o veredito já está escrito, é só uma questão de tempo. Eles vão fazer algum tipo de sinalização para não ficar muito na cara que é um julgamento já pré-definido, né? Então, o Bolsonaro é condenado, mas o Braga Neto não, como se houvesse algum tipo de lógica, né? De raciocínio, de racional, isso. E essa decisão para a população já não tem mais nenhum significado prático, porque as pessoas votariam no Bolsonaro amanhã, mesmo que ele fosse inelegível. Então, de fato, é só mais uma confirmação que a justiça no Brasil já está viciada por aspectos políticos e perdeu há muito tempo qualquer imagem, qualquer resquício de jurídico, como se diz em latim, super partes jurídica, vamos dizer assim. Pois é, Lacombe, o Carlos toca num ponto importante, né, da questão. É um julgamento que deixou de ser técnico-jurídico, passou a ser um julgamento político. O ministro Benedito Gonçalves, sim, o pessoal está falando aqui no chat, é o ministro, sim, do tapinha. Nós até temos 6 tapinhas. Acho que vou pedir para resgatar esse vídeo, porque vale a pena, afinal de contas. 6 tapinhas. Né, é um juiz que está aí arbitrando multa, penalidade, inelegibilidade. Né? A primeira condenação já é muito questionável, porque aquela reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores, ela foi uma resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin com os embaixadores. O Edson Fachin reuniu os embaixadores, veja, um ministro do STF, o que ele tem que se meter nisso? Para dizer, olha, o sistema eleitoral brasileiro é sensacional, não tem como falhar, não tem como dar errado, não tem possibilidade de fraude. E o Bolsonaro convocou os mesmos diplomatas para dizer, olha, não é bem assim. E aí foi punido. E o Benedito Gonçalves, então, é esse que levou os 6 tapinhas na cara do Lula e, como o Carlos falou, tem essa missão, achar o que o Bolsonaro fez e não fez de errado, né? A missão dele é essa, né? E a Fabi citou, a gente vai lembrar o 7 de setembro do ano passado, houve, como sempre há, aquela cerimônia oficial, com o palanque, com as autoridades. 6 tapinhas. Se você contar, no total foram 6 tapinhas. Depois ele dá mais, no total, tá? Tem que lá. Aí vai mais 6 tapinhas no total. Mas assim, teve em Brasília ali, palanque, todas as autoridades, Bolsonaro com a faixa presidencial, desfile cívico-militar, um evento oficial, sem nenhuma possibilidade de configurar aquilo como ato de campanha. Depois, ele se dirigiu para um outro, né, palanque, montado ali no gramado, em frente ao Congresso Nacional, e havia ali 1 milhão de pessoas, é o cálculo, por baixo. E aí eu quero saber, aquele evento, o segundo, não o oficial, teve uso de dinheiro público? Nós, pagadores de impostos, bancamos alguma coisa ali, na montagem do palanque, alguma estrutura? Que eu saiba, não. Apresentaram alguma prova hoje nesse julgamento? Depois o Bolsonaro se desloca para o Rio de Janeiro, para um evento enorme também em Copacabana, que a velha imprensa disse que tinha, nem me lembro quanto, mas uma merreca de gente, e era a orla de Copacabana inteira tomada, areia, calçadão, as 2 faixas da Avenida Atlântica, canteiro central, canteiro junto aos prédios, o que no Réveillon configura ali, dizem, 2 milhões de pessoas, mas aquele dia, não, era a mesma imagem. Aquele evento ali no Rio de Janeiro, ele teve dinheiro público ali investido, nós pagamos por aquilo, então, onde está o abuso de poder político-econômico? Queriam que o Bolsonaro fizesse o quê no 7 de setembro, depois do evento oficial em Brasília mais cedo? Que ele se recolhesse em casa?
Não era uma época de campanha eleitoral, ele tinha que ficar recolhido em casa, quietinho no canto dele, guardar o feriado. Eu sinceramente, não tenho a menor possibilidade de encontrar abuso de poder político-econômico naquela situação do 7 de setembro do ano passado, me desculpe. Só para complementar também, claro. É interessante notar, como no caso do Sérgio Moro, né, ele foi julgado parcial quando ele julgou os processos da Lava Jato, o próprio presidente Lula, né, e condenou porque ele teria feito algo depois, ou seja, se tornado ministro do governo Bolsonaro. Enquanto um juiz do TSE, como Benedito Gonçalves, depois de tudo o histórico que a gente viu aqui no vídeo, não seria parcial em um julgamento agora, ou seja, por atos cometidos antes do julgamento. Então a gente está dizendo, o Sérgio Moro não podia julgar por aquilo que ele fez depois de ter feito aquele julgamento. Mas o ministro do TSE, que julga desse jeito com aquilo que ele fez antes, evidentemente falta lógica jurídica em tudo isso. Então não faz sentido nenhum o que está acontecendo lá em Brasília, nos vários tribunais superiores, e a população sente que tem algo errado. Pode não ter essa sofisticação intelectual para entender o que está exatamente errado, mas sente que falta completamente legitimidade nesse julgamento, nessas pessoas que estão julgando aqui, né? Perfeito. Consta, quero te ouvir também em relação ao resultado desse julgamento do TSE, que está suspenso e deve retornar aí na próxima terça-feira, dia 31. Eu tenho muito pouco a acrescentar ao que já foi dito, né? Missão dada, missão cumprida, vai receber mais uns 6 tapinhas de agradecimento do chefe. Mas eu quero só lembrar, né, que todo mundo já sabe que é um tapetão, né? O sistema tucanopetista unido contra a direita, no seu teatrinho das tesouras, precisa eliminar o candidato de direita popular, que é Bolsonaro. Então vai fazer o que for possível, vai fazer o diabo, como a Dilma já confessou, né, que tem que fazer o diabo para ganhar a eleição, eles vão fazer. E por falar na Dilma, só queria lembrar disso. Depois dela sofrer impeachment, a Constituição é muito clara. Os direitos políticos são retirados, ela fica inelegível por 8 anos. Mas o Lewandowski, amigo de família do Lula, que agora está lá prestando consultoria para a empresa, muito próxima também do lulismo, para os empresários lulistas, ele rasgou a Constituição e a Dilma pôde disputar o Senado com Rodrigo Pacheco. Em Minas, perdeu. Mas a Dilma, que sofreu impeachment, não ficou inelegível. E o Bolsonaro vai ficar inelegível, nem que tenham que inventar uma nova lei qualquer, né? Pessoas que começam com sobrenome Bolso não podem mais disputar a eleição, alguma coisa assim. É um circo, é coisa de ditadura e todo mundo está vendo.